galera, tudo certinho com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao meu vlog. Semana passada eu não pude gravar pra vocês, foi muito corrido, eu tive que ajudar minha mãe aqui com algumas coisas. Mas o importante é que minha mãe tá bem, eu tô bem, vocês estão bem, tá todo mundo bem. Então, não vou deixar vocês na mão de novo, beleza? Vamos ao vídeo. Deus existe? Se você nunca ouviu essa pergunta, você não tá nessa existência não, você não vive nesse mundo não, você mora numa caverna. Se você nunca se perguntou isso, um dia você vai perguntar e você ainda conhece alguém que vai lhe perguntar ou vai se perguntar, enfim. Essa é a pergunta mais importante das nossas existências como seres humanos. Porque se é uma coisa que o ser humano vai buscar até o fim da sua existência é a prova de que Deus existe ou não. Por que a existência de Deus influencia tanto nas nossas existências? Porque na verdade você responder à existência de Deus é responder perguntas filosóficas profundas que levantam discussões há milênios, sabe? De quem somos nós, para que fomos criados e para onde nós vamos? Hoje, quando eu vou lidar com essa pergunta, eu observo duas atitudes que as pessoas têm. A primeira é simplesmente a coragem de admitir que você antes vivia como se você não admitisse a existência de Deus, a coragem que você tem de confessar isso e considerar que essa ideia hoje da existência de Deus vai influenciar a sua vida desde esse momento em que você confessa, em que você admite que ele existe, até o fim da sua vida. Mas existe uma segunda atitude, que é essa das pessoas simplesmente negarem a existência de um ser maior porque elas não querem perder o controle das suas vidas. Essa semana eu ouvi até alguém citar a Constituição numa situação assim um pouco atípica, né? No grupo da faculdade você tem várias coisas e uma das integrantes do grupo acabou soltando um palavrão e depois ela se desculpou. Esse outro integrante chegou e disse, não, tudo bem, não precisa se desculpar porque afinal de contas você é livre para ir e vir. E aí eu fiquei questionando aquilo, né? Tipo, sim, ela não é livre para xingar da mesma forma como é livre para se desculpar porque xingou? Que tipo de liberdade é essa, sabe? As pessoas ainda têm essa ilusão de liberdade absoluta, de que simplesmente elas podem fazer o que elas querem, do jeito que elas querem, para obter o que elas querem, e que isso que é verdadeiramente ser livre. Mas elas não consideram que o ser humano ele não é livre puramente. Ele sempre tem algo que impõe sobre ele fatores sobre a sua realidade. E a existência de Deus, ela é mais um fator que vai impor a ele um olhar diferente sobre a realidade. Porque a partir da crença na existência de Deus, ele vai considerar que ele vai ser plenamente responsável pelos seus atos, desde o dia em que ele abriu os olhos no nascimento até hoje, que a alma dele ela não vai ter um final quando ele simplesmente morrer, sabe? Vai ter um lugar para onde ela vai ser destinada, que sim, ele nasceu com um propósito de vida e que sim, ele não tem o controle sobre a sua própria vivência. Como esse tipo de ideia acaba sendo muito agressiva para as pessoas, então eu até compreendo o fato delas se esforçarem tanto para negar. Mas o esforço que você tem para negar uma verdade não faz com que essa verdade de fato deixe de existir, só deixa ela muito mais eminente. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 1, versículos 19 e 20, diz o seguinte: pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Eu acho que, de uma certa forma, diferente de tudo que você já ouviu até hoje sobre a existência de Deus, o apóstolo Paulo aqui está falando que a existência de Deus, inclusive os atributos e qualidades divinas de Deus, já são manifestos e já são revelados através da criação e de tudo que nós conhecemos hoje. E que os homens, eles têm dois caminhos que eles podem adotar. O primeiro é de reconhecer aquilo que já é revelado sobre Deus e adorar este Deus, ou negar esse conhecimento revelado e adorar as coisas criadas. Os estudiosos já consideram e já trabalham, estudiosos de ciência política, de ciências sociais, enfim, de que o homem ele é naturalmente religioso. E aí eu não estou falando de uma religião espiritualista apenas, mas o homem ele pode adorar coisas, pode adorar pessoas, pode adorar a si mesmo. Gente, vocês já viram como foi que o sol amanheceu hoje? O sol amanheceu demais, lindo demais. Eu amo o sol, cara. Vamos uma salva de palmas, por favor. Uma salva de palmas pra ali, aquela árvore toda cheia de fruto, mano. A gente tá na primavera, o universo é demais. Eu amo o universo, eu amo as pessoas. Você é linda, eu sou linda. Rapaz, eu amo os bichinhos. Ah, tem uns bichinhos ali descendo da árvore. Vou dar um abraço junto com eles. Umas formiguinhas, olha só, uma barata.
Não, pera, barata? Lua Santana! Lua Santana, eu não acredito que eu tô nesse choque, eu não acredito que eu tô diante de você, mano. Eu te amo, mano, eu te amo. Rapaz, se eu não tiver um iPhone 7, a minha existência não tem sentido. Veja só o que eu tô lhe falando, eu vou dizer pra minha mãe, se não me der o iPhone 7, eu vou me jogar. Eu vou me jogar, você não tá sabendo de nada, eu vou me jogar. Rapaz, sou eu e eu mesmo. Entre ele e eu, você acha que eu vou escolher quem? Eu, né? Porque alguém pode me amar mais do que eu? Alguém vai me ajudar mais do que eu mesmo? Você não sabe de nada de ficar aí fazendo coisa pelos outros. Os outros tem que fazer por você, meu irmão. Não é assim, não. E isso é um resultado da negação da existência revelada de Deus no universo. É o que diz a Bíblia, e eu acredito. Então você pode ver como o apóstolo Paulo, há milhares de anos atrás, ele já justificou essa atitude dos homens de tentar negar a existência de Deus por uma questão de evitar a limitação de sua liberdade. Eu tenho uma amiga que ela veio de São Paulo e ela lá tinha um contexto de vida completamente diferente do contexto que ela vive aqui. E tipo, ela fazia muitas coisas, ela estava sempre em atividade, e quando ela chegou aqui, Alagoinhas é uma cidade relativamente parada, ela sentiu o baque da mudança da rotina. Isso fez com que ela começasse a questionar muitas coisas, inclusive a própria rotina dela. Eu nunca consegui, de fato, conversar com ela com relação a coisas do espírito, porque eu já percebi que onde ela deposita a felicidade dela, o que ela acha que faz ela feliz, são os amigos que ela pode ter ao redor, as coisas boas, né, para ela, que ela pode fazer, as coisas que ela pode se divertir fazendo, o trabalho se realiza ela pessoalmente e os momentos que ela pode ter de felicidade. Toda vez que ela vem conversar comigo é um negócio tipo assim: Ah, Katie, mas por que eu tenho que ir pra igreja pra poder admitir a existência de Deus? eu não disse isso, mas enfim, né? Tá, mas se Deus existe, quem foi que criou ele? Ai, Katie, eu não gosto muito de pensar sobre esse assunto. Eu não sei o que dizer. Eu prefiro acreditar na teoria da evolução do que Deus criou Adão e Eva, por favor. É muito amor, cara. Só rindo e muito amor. Rapaz, a gente acha que vai ter todas as respostas do universo. A gente nunca vai ter todas as respostas do universo. O próprio Deus disse que as coisas reveladas pertencem aos filhos dos homens e as coisas ocultas pertencem a ele. Deuteronômio 29 e 29. A medicina encontrou a utilidade do apêndice agora, assim, há poucos anos aí. E nem por isso alguém negou que o apêndice existia, cara. Ele tá aqui, sabe? Dando apendicite, deixando o povo pro hospital. Tipo, ninguém sabia pra que servia, mas pra dar doença o cara tava aqui. Então, é isso aí mesmo. Eu tava tentando explicar pra ela, na verdade, que a felicidade real, ela não está depositada nem em pessoas, nem em coisas, nem em circunstâncias. Porque tudo isso é muito momentâneo. Ela ainda não entendeu completamente isso, porque muitas pessoas não compreendem. Mas se é uma prova da existência de Deus, é o amor. O amor que nós sentimos, o amor que realmente nós sentimos demonstrado em nossas vidas e nós passamos para outras pessoas, pode ser sim uma prova da existência de Deus, porque eu amo essa minha amiga de uma forma muito diferente do que ela talvez imagine que seja esse amor. O amor que Deus nos ensina é um amor de você olhar para essa pessoa que rejeita o conhecimento da existência de Deus, olhar para ela como um ser humano extremamente importante, que não pode ser deixado de lado, que não pode ser ignorado, e tratá-lo de uma maneira como talvez ele nunca tenha sido tratado de verdade, sabe? Enxergá-lo de uma forma profunda como talvez ele nunca tenha sido enxergado de verdade. Esse é o meu esforço. Tem uma frase de Anton Chekhov, que ele é um dramaturgo russo, eu gosto bastante. Fala o seguinte: entre Deus existe e Deus não existe, estende-se um campo muito vasto, que somente um autêntico sábio atravessa com grande esforço. Porque de verdade, você ter a coragem de admitir que toda a sua existência estava sendo vivida de uma forma e que você pode se deparar com uma verdade que vai mudar toda ela, somente os sábios de verdade são capazes de fazer isso. Não achem que nós cristãos, quando vamos lidar com essas questões, ficamos felizes, nos sentimos realizados por saber uma verdade, sabe? Porque essa pergunta é feita desde o início das civilizações, desde o início das humanidades. E ela também já é respondida desde o início das humanidades, das civilizações. Mas o fato das pessoas rejeitarem esse conhecimento é muito triste, porque isso faz com que elas se afastem cada dia mais do Senhor. Eu nem precisei entrar aqui no mérito científico, né? Existem coisas hoje que a ciência ela consegue comprovar que nos remetem à questão de que o homem e a mulher, na verdade, eles têm componentes orgânicos que se voltam para a natureza,
né? As alterações que são feitas na teoria da evolução, né? Já está às portas aí da quarta alteração, a teoria da evolução. A análise do código de DNA, que ele é 1 milhão de vezes mais avançado do que o nosso código binário, né? Que é o mais avançado da tecnologia que nós temos hoje. A questão da própria moral objetiva, né? A moral que veio antes de nós. A questão de conceitos de família, de certo e errado, que também vieram antes de nós. A questão do arranjo inteligente do universo, que faz com que as coisas tenham um propósito em si. E você negar isso tudo como se tudo viesse do nada e para o nada, é uma coisa muito triste e é uma atitude que as pessoas recorrem como se fosse muito intelectual, mas que um dia elas vão perceber que, na verdade, elas estão se afastando cada vez mais da luz, do real. Então, da próxima vez que você for lidar com essa pergunta, Deus existe? Na verdade, você tem que voltar uma pergunta para a pessoa que te questionou. Se você souber que Deus existe, você vai saber lidar com isso? A partir do momento que você souber que Deus existe e que essa fé for aflorada no seu coração, porque acreditar na existência de Deus não é puramente uma questão de raciocínio, não é puramente uma questão lógica, mas é uma questão de fé. Você acreditar em algo que veio antes de você e que concretamente você nunca vai poder provar por método científico, é uma questão de fé. O que você vai fazer com esse conhecimento? Obrigada a você que assistiu até aqui, eu espero que você tenha gostado. Por favor, deixe seu gostei, compartilhe essa ideia com seus amigos e a gente se vê numa próxima. Beijo no coração de todo mundo e eu fui!